Eu queria começar essa devocional trazendo um texto de um grande cronista, de um grande até jornalista, Rubem Braga. Rubem Braga, ele escreveu vários textos, vários livros, e em um de seus livros ele compartilha uma crônica que eu gostaria de compartilhar contigo agora. O nome dessa crônica é muito simples, é O Padeiro. E Rubem Braga diz assim: levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do apartamento. Mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante me lembro de ter lido alguma coisa nos jornais da véspera sobre a greve do pão dormido. De resto, não é bem uma greve, sim um lockout, uma greve dos patrões que suspenderam o trabalho noturno, achando que o povo seria obrigado a tomar seu café da manhã com pão dormido. Conseguirão, não sei bem lá o que do governo. Está bem, tomo o meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo o café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão na porta do meu apartamento, ele apertava a campainha, mas para não incomodar os moradores, avisava gritando: não é ninguém, é o padeiro. Interroguei-o certa vez como tivera a ideia de gritar aquilo. Então você não é ninguém? Ele abriu um sorriso largo, explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era, e ouvir a pessoa que atendera dizer para dentro: ah, não é ninguém não, é o padeiro. Assim, ele ficara sabendo que não era ninguém. Ele me contou isso sem mágoa alguma, e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para explicar que estava falando com um colega, ainda que menos importante. Naquele tempo eu também, como os padeiros, fazia o trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação do jornal, quase sempre depois de uma passagem pela oficina, e muitas vezes saía levando na mão um dos primeiros exemplares rodados. O jornal ainda quentinho da máquina, como o pão saindo do forno. Ah, eu era aquele rapaz daquele tempo. E às vezes me julgava importante, porque no jornal que levava para casa, além de reportagens ou notas que eu escrevera sem assinar, ia uma crônica ou um artigo com meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar. E dentro do meu coração, eu recebi a lição de humildade daquele homem. Entre todos, útil, e entre todos, alegre. Não é ninguém, é o padeiro. E desci assobiando pelas escadas. Que coisa interessante essa crônica do Rubem Braga. Não é ninguém, é o padeiro. Uma lição de humildade. Querido, querida, talvez hoje você tenha acordado com uma sensação ruim no coração, de impotência, talvez uma sensação de insignificância, né? Pensando assim, quem sou eu? Né? Qual a importância que eu tenho no mundo? Às vezes não tem importância nem para minha família. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Você tem uma grande importância para Deus. Essa questão da invisibilidade que muitas pessoas têm é alvo, inclusive, de pesquisas nos centros universitários, nas universidades, nas academias. O conceito de invisibilidade social é muito pesquisado pela psicologia social. Você talvez conheça muitas pessoas ou passe por muitas pessoas que são invisíveis socialmente. Às vezes é o gari que trabalha nas ruas. Às vezes, se você mora num prédio, é o porteiro do seu prédio. Às vezes é a faxineira. Aquelas pessoas, o motorista do ônibus, o colaborador ou o trocador, são pessoas com as quais convivemos diariamente e muitas vezes esquecemos de reconhecê-las, de cumprimentá-las. São os invisíveis sociais. Talvez você seja um desses invisíveis sociais. Agora, além dessa invisibilidade social, existe uma outra invisibilidade que machuca muitos cristãos e muitas cristãs, que é a invisibilidade ministerial. Você, querido, você, querida, tem o seu ministério. E muitos dos ministérios das igrejas, talvez a maioria deles, sejam ministérios invisíveis. Eu estou aqui à frente de uma câmera de TV e é interessante porque grande parte das pessoas quer estar em ministérios visíveis, como esse que
temporariamente eu estou aqui na substituição do pastor Serginho. Então você está vendo o meu rosto e às vezes eu estou saindo na rua, estou no meu trabalho e as pessoas me reconhecem. Ah, o senhor é o pastor Cássio lá da Rede Super. Eu sou reconhecido, meu ministério ele é visível. Pastores, pastoras, cantores, cantoras têm ministérios visíveis, são reconhecidos. Mas e a grande maioria? Os 99% dos cristãos e cristãs cujos ministérios não são reconhecidos, não são visíveis. Essas pessoas não têm valor? Tem valor sim, um valor imenso. Essa invisibilidade ministerial, na realidade, é o que Deus deseja. Eu queria deixar com vocês um versículo que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Ali, João Batista, primo de Jesus, o precursor dos caminhos do Senhor Jesus, o que foi usado por Deus para batizar o Senhor Jesus, ele tem uma frase curta, simples, mas muito profunda, que tem que marcar o teu ministério e tem que marcar o meu ministério. A frase é a seguinte: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Essa é a essência da humildade cristã. Essa é a essência do ministério cristão. Um ministério que as pessoas aparecem mais do que Jesus tem algum problema. Se você ficar focado no Cássio Miranda e não na mensagem de Cristo que eu trouxer, há algum problema. Porque convém que Cristo cresça e eu diminua. Se ao final desse devocional você ficar impressionado com a minha pessoa e não com o impacto da palavra de Deus, eu não cumpri o meu ministério. Porque eu tenho que ser invisível. A invisibilidade ministerial é um pré-requisito. Então você, querido, você, querida, que de repente lidera um grupo de oração ou de repente ora sozinho, você que limpa o banco da igreja, você que varre à frente da sua igreja, você que faz um aconselhamento que não é visto por ninguém, você é invisível para os homens, sim, mas para Deus você não é invisível. A invisibilidade ministerial tem que ser a marca do nosso ministério. Por que temos que tocar a trombeta para aquilo que fazemos? O importante é fazermos para quem? Para Deus. Sabe, querido, Deus está vendo o seu ministério. Sabe, querida, Deus reconhece o seu esforço. Ele sabe as tuas obras. Aquelas que são feitas em oculto, que são feitas não para que as pessoas reconheçam, mas para que Deus reconheça. Esse é o verdadeiro ministério. Invisibilidade ministerial dói. Eu sei que dói. Como é difícil, às vezes, a gente trabalhar e não ter o reconhecimento das pessoas. É muito doloroso. Mas saiba que Deus, no tempo devido, há de reconhecer o teu ministério. Invisibilidade ministerial talvez seja a sua realidade, mas não fique triste com isso não. Porque no tempo certo o Senhor vai te dar o galardão, vai te dar a recompensa de todo o seu esforço, que não foi reconhecido pelos homens, que não está aqui na mídia, mas está assim diante de Deus. Queria terminar compartilhando uma história de um casal de missionários que sofreu por muito tempo no campo missionário. Não é lugar fácil o trabalho missionário. Às vezes há carências materiais, há carências emocionais claras, há distância da igreja local, há outra cultura, evangelizar pessoas com os corações duros. E esse casal trabalhou muito tempo no campo missionário. Eventualmente voltava para o seu país de origem. E lá no campo missionário sofreu muito. Não teve filhos, foi só o casal. E depois de 30, 40, quase 50 anos de ministério, já mais idosos, entenderam que era o tempo de voltarem para sua casa. Isso foi no século passado. E quando eles voltaram, não voltaram de avião, naquela época eles voltavam era de navio. E conseguiram comprar passagem do navio, mandaram cartas para a sua igreja local, dizendo, olha, estamos voltando. Depois de quase 50 anos de ministério, esse casal voltaria para a sua terra, para a sua igreja. E durante aquela viagem de navio, que era muito demorada, cruzando o oceano, marido e esposa conversavam sobre o tempo no campo, sobre os sofrimentos, mas pensavam, vai ser muito legal reencontrar com a nossa igreja, reencontrar com a nossa família, reencontrar com o nosso país, o nosso povo, e voltarmos para a nossa casa e ali estarmos sendo acolhidos. E tinham expectativas, talvez uma festa, talvez um culto de gratidão. E o navio foi se aproximando do porto e o coração deles foi ficando cada vez mais apertado na expectativa. E quando o navio aportou,
Eles ouviram barulho de banda de música no porto e já ficaram pensando, gente, mas o negócio foi grande mesmo que prepararam para a gente. E à medida que os passageiros foram descendo, eles não tinham dinheiro para comprar nas primeiras classes, e quem descia primeiro, né, nos navios eram as primeiras classes, eles estavam lá na terceira, quarta classe, tiveram que esperar todo mundo descer. E à medida que o pessoal foi descendo, eles começaram a perceber que o barulho da banda de música foi diminuindo, o burburinho lá no cais começou a diminuir, eles acharam estranho, e finalmente, quando foram descer do navio, os últimos talvez a descer do navio, olharam para o cais do porto, não tinha ninguém. Ninguém esperando. Aquela banda de música não era para eles, era para outras pessoas que estavam chegando naquele navio. Eles não tinham ninguém esperando-os no porto, no cais. Tristes, abatidos, pegaram suas malas, conseguiram um transporte e voltaram para casa que haviam deixado trancada por tanto tempo. Depois de limparem a casa, tirarem a poeira, tentaram se recuperar da frustração de não terem sido recebidos como esperavam. A esposa superou bem, ela começou a cozinhar, fazer as coisas, mas o marido ficou muito deprimido. 2, 3, 4 dias, 1 semana, 2 semanas, muito chateado. E falando com a esposa, um dia chegou para ela e falou assim, querida, eu estou muito triste. Depois de tanto tempo no campo missionário, a gente volta e não tem nenhum reconhecimento. Como é que a gente pode, depois de trabalhar tanto para Deus, não ter reconhecimento quando a gente volta para casa? E a esposa, com a simplicidade, com a sabedoria que Deus tinha dado, virou para o marido e disse, querido, calma, a gente ainda não chegou em casa. Ela estava coberta de razão. A verdadeira casa de todo cristão, toda cristã, não é aqui, é no céu. Eles não tinham recebido reconhecimento nem da igreja local, mas eles ainda não estavam em casa. Vão estar em casa. Eu, você, estaremos em casa quando estivermos com Deus. E saiba que lá, toda a invisibilidade do seu ministério que aqui você porventura tenha, lá ela será reconhecida. Todo o teu esforço pelo Senhor, tudo que você fez no oculto, Deus vai reconhecer. Não fique triste, não fique deprimido se as pessoas não reconhecem o teu trabalho. Saiba que Deus reconhece. Que o Senhor te abençoe, que Ele te dê alegria, que Ele te dê essa certeza de que se você é invisível para os homens, você não é invisível para Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.